Quem que vai? Alguém vai apresentar os slides, né? Vamos colocar o primeiro Sim. slide aí. A Rafa, eu mandei para ela. Você recebeu, né, Rafa? Tô pegando aqui. Tá. Bom, pessoal, enquanto a Rafa vai procurando, então, aí o slide, o Livro dos Espíritos, né? Eu mesmo, no último tema que eu falei, eu mencionei alguma coisa sobre o que eu vou falar hoje. Ele é um pouco repetitivo, sim, porém é necessário, porque ele é o segundo livro, né? Ou seja, o Livro dos Médiuns, ele é o segundo livro de Allan Kardec. O primeiro foi o Livro dos Espíritos, que foi uma obra muito completa. E logo em seguida, quem assiste o filme do Allan Kardec, né, que foi aos cinemas, logo em seguida, ele lança o Livro dos Médiuns, que é um manual para as pessoas que tinham a mediunidade. E como é um manual, ele é um livro que trouxe de uma forma muito repetitiva para poder a pessoa ter o extremo conhecimento de tudo que estava acontecendo, de todos os fenômenos que estavam acontecendo. O que eu vou mencionar hoje, para a gente, parece que não faz sentido estar falando sobre isso. Por quê? Já não ocorre mais esses fenômenos em grande escala como na época. Porque a gente não pode esquecer que ele está direcionando esse livro é um manual para os médiuns, para quem tem a mediunidade e quem precisa trabalhar com a mediunidade. E a pessoa que vai trabalhar com a mediunidade não pode ser ignorante sobre todos esses eventos, sobre todos esses fatos. É mais ou menos um professor universitário em que o aluno faz uma pergunta da sua disciplina e ele fala, eu não sei. Ele perde a credibilidade no conteúdo dos seus ensinamentos. Então, eu vou falar dentro da minha área, né? Se um professor que dá aula de concreto armado, ele está lá na frente, dando exercício, explicando como se calcula uma determinada viga, e eu faço uma pergunta para ele, né? Mesmo que não esteja tão dentro daquele contexto, um case que aconteceu, e ele vira e fala, eu não sei isso, né? Eu nunca ouvi falar sobre isso, por exemplo, fissura na viga. Por que dá uma fissura na viga de uma edificação? E ele fala, olha, não sei por quê, não fala das possíveis causas, né? Perde um pouco a credibilidade. Então, esse livro dos médiuns, ele veio para que os médiuns, que são, vamos dizer assim, o cartão postal, né, do espiritismo, porque tem as reuniões de desobsessão, né? Tem essas diversas ferramentas para o tratamento das pessoas. Como é que o médium não vai ter o conhecimento para poder falar da doutrina espírita? E aí acaba ficando a doutrina espírita um pouco vulnerável, era essa a palavra. Fica vulnerável. Como que uma pessoa que é da doutrina não sabe, não tem conhecimento disso que eu estou falando? Então ele fala diversas vezes, ele explica, ele conta cases, né, casos, né, de situações em que determinada coisa aconteceu. Porque aí o médium, quando interrogado, quando tiver alguém questionando sobre o espiritismo, ele sabe o que falar. Talvez não precisa ser com profundidade, mas ter o conhecimento de como que funciona. Tá joia? O porquê dele ser muito repetitivo. Então, vamos começar o nosso tema de hoje, que já foi mencionado até por mim mesmo no último tema que eu falei, né? A gente vai falar sobre o capítulo, a gente está no capítulo 11, sematologia e tipologia, e depois a Dani vai complementar o que eu falei aqui. Então, o primeiro slide. É a Rafa, né, que está no comando aí dos slides. Então, vamos lá. Se a gente for no dicionário, e
tentar entender o que é sematologia e tiptologia. São duas palavras novas. E são duas palavras ligadas realmente ao espiritismo. A sematologia é a linguagem dos espíritos por meio de sinais, tá? Fazendo sinalizações como ruídos, batidas e movimento dos objetos. Agora, a tiptologia não é pelos sinais, é a comunicação dos espíritos por meio de pancadas. Pancadas das mesas, geralmente das mesas, né, que foi por onde tudo se iniciou. Mas pode ser pancadas de um celular, de um copo, de qualquer outro meio que o médium esteja tocando. Então, um é por meio dos sinais e o outro é por meio das pancadas. E aí ele conta que as primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio das pancadas por um recurso muito primitivo, né? Era monossilábico. Uma pancada para sim e duas pancadas para não, conforme estabelecido pelas pessoas que estavam na mesa. Poderia ser o inverso. E o legal é que Kardec fala muito isso, pode ser assim como pode ser assado, porque tem que ser convencionado, porque senão, muitas pessoas que levam tudo ao pé da letra falam, não, se você for der duas pancadas para sim e uma para não, tá errado. Kardec diz que é uma pancada para sim e duas para não. Então, é muito importante que ele fala que tanto faz. Chegou na hora da reunião mediúnica, você encosta a mão na mesa, você convenciona ali para o espírito. Uma pancada sim, duas não. Ou o contrário, tanto faz. Essa comunicação das pancadas, que é chamada de tiptologia, consiste no movimento das mesas, que levanta só de um lado a mesa, né? Então a mesa está aqui, ela só bate de um lado. Ela não precisa levantar os dois. Se levantar os dois e quiser, ocorre o risco de dar duas pancadas querendo dar uma, né? Então levanta um lado e sim, duas pancadas, não. Tá bom? Basta para que isso o médium que esteja presente na sala, porque se não tiver um médium, não há a manifestação, esteja encostando as suas mãos na borda da mesa. Não precisa segurar nada, é só encostar a mão na borda da mesa. Querendo o espírito conversar, é necessário evocá-lo. É preciso, vamos supor, alguém morreu já faz uns 2 meses. Eu quero conversar com essa pessoa que morreu há exatos 2 meses. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que evocá-lo. Eu tenho que pedir que essa pessoa venha. Mentalizar e pedir que essa pessoa venha. Se eu não fizer essa evocação, né, eu não chamar a pessoa, aí vai vir a primeiro espírito que estiver acompanhando qualquer integrante da sala, e aí essa pessoa se manifesta, né? O problema, pessoal, que esse movimento das mesas é muito difícil a comunicação, porque todas as perguntas deveriam ser através de sim ou não. Não poderia perguntar se ela deseja alguma coisa. Você deseja alguma coisa? Né? Não poderia perguntar isso. Ô, filha, fecha a porta para o som não entrar lá, por favor. O que você deseja? Ah, eu desejo tal coisa, eu quero falar com cicrano, com beltrano. Não tem como fazer esse tipo de pergunta, porque ficava às pancadas, a tiptologia, tá? Diferente da sematologia, que era através dos sinais, tá bom? Então, vamos para o próximo slide, lá no item 140. O espírito, ele também usa uma espécie de mímica. A palavra que ele usa aqui é mímica. Mas o que é? Ele exprime a energia da afirmação e a negação pela força. Ou seja, se eu pego um objeto, a mesa,
e bato com uma força muito forte, a gente percebe que ali tem alguma reação destemperada. Opa, foi meio brusco essa pancada. Ao passo que quando eu faço uma outra pergunta, ela é mais suave, o espírito com mais calma, mais paciência. Não tem tanta... não é tão brusco os seus movimentos. Então, as pessoas que... Legal, voltamos. Voltamos aqui, online, gravando. Então, nós estamos aqui no nosso terceiro slide, né? Em que a gente estava falando sobre que o espírito consegue exprimir, através da força dos seus movimentos, se ele está irritado, se ele é amável, né? Como que ele está. Eu estava falando que ele chega até o ponto do espírito mexer a mesa e pegar o pé de um dos participantes, se estava muito irritado. Olha só que tonteira, né? E se o espírito é amável, delicado, ele começa até fazendo como se estivesse tirando um chapéu, um cortejo, a mesa se mexe fazendo uma saudação. Olha só que legal. E aí, se ele queria falar com algum dos participantes, a mesa direcionava até aquele participante. Então, esse movimento, né, isso é uma propriedade da sematologia. Por quê? Através dos movimentos e dos sinais, né, as linguagens que a mesa produzia ou objetos, exprimia uma linguagem. Então, a sematologia é os sinais. A tipologia é simplesmente a pancada, embora a força de expressão da pancada também é um sinal, né? Então, essas duas, a sematologia e a tipologia, elas meio que se misturam, tá bom? Mas elas se manifestam aí dessa forma. A mesa, normalmente, o objeto utilizado era a mesa, tá bom? Próximo slide, no item 141, como essa comunicação, lá a gente mencionou que ela é muito primitiva, não demorou muito para ela se aperfeiçoar. Não demorou muito para essa comunicação abandonar as pancadas do sim e do não, e aí alguém teve uma sacada de colocar as letras do alfabeto. E aí colocava a letra A, B, C, e a mesa ia caminhando até a letra para poder formar uma palavra. Então, na verdade, era por pancada. Então, olha o trabalho que dava para escrever, gente. Uma pancada era A, 2, B, 3 era C. E aí era feita essa comunicação. E ao longo de algum tempo, conseguia formar frases e palavras. Gente, eu usei essa comunicação não com mesa, mas quando meu pai voltou do hospital, ele não conseguia falar. Ele só conseguia, ele mexia muito pouco as mãos e piscava. Só que a gente falava, pai, você está entendendo? A gente falava, eu usei exatamente isso para comunicar com ele. E aí, a gente começou a formar palavras com o piscar também. Foi um trabalho do cão, mas a gente conseguiu comunicar. A gente conseguiu formar frases, porque era o que mais ele tinha, coitado, ele estava na cama, era tempo. Então, a gente precisava de um esforço danado, ou seja, a gente usou essa tipologia alfabética para poder me comunicar com ele, né? A gente ia no sim e no não, até um ponto que o sim e o não já a gente não conseguia encontrar, ele ficava irritado. E aí a gente começou a usar o alfabeto. E aí, com o tempo, ele conseguiu, as fonoaudiólogos conseguiram fazer com que ele recuperasse parte da fala. Então, a gente teve uma comunicação depois um pouco melhor. Ou seja, é natural do ser humano tentar se comunicar.
E foi o que fazia. Então, uma pancada era A, duas, B, e ia formando a palavra. Tá bom? Também isso era muito complicado, né? Às vezes chegava no meio da palavra, né? E aí já conseguia se entender. Então ficava, às vezes, na adivinhação, às vezes acabava demorando muito. E a mesa ia apontando. Aí um dia, um cara teve a grande ideia de colocar o alfabeto. Então, uma pancada era A, duas era B. Teve a ideia de colocar A, B em volta, no chão, para a mesa poder arrastar. Ficou muito mais rápido. Ao invés de dar a pancada, o movimento da mesa se direcionando para a letra. E aí ficou uma comunicação, foi a evolução da fofoca para o telefone, né? Porque antes a gente era um telefone sem fio, né? Um contando para o vizinho, que contava para o outro, até chegar no destino, para ligação direta, né? Ficava um negócio muito melhor. Foi uma evolução muito grande essa de colocar as letras. Então, começou a andar muito mais depressa esse meio, tá? Vamos mudar aí para o slide seguinte, para o 42. Todos os efeitos que acabamos de indicar podem obter-se de maneira ainda mais simples, por meio de pancadas produzidas na própria madeira da mesa, sem nenhuma espécie de movimento. Por quê? Olha só, não precisava, de repente, a mesa fazer o movimento. Tinha a possibilidade da mesa ficar parada e o som saindo da madeira também era possível. Olha só que interessante. É um movimento que o espírito dá à pancada na própria mesa. Então, não havia só a necessidade da mesa se movimentar. Porém, só com esse barulho não causava tanto o efeito desejado. Por quê? Os espíritos queriam causar o impacto. Eles queriam mostrar o movimento da mesa para poder as pessoas dizer, opa, como é que a mesa mexe sozinha? Ao passo que se fosse só o barulho, só a pancada, não seria suficiente, né? Quaisquer, porém, que seja o aperfeiçoamento que possam introduzir nessa maneira de proceder, jamais se conseguirá fazê-la alcançar a rapidez e a facilidade que apresentaria a escrita, né? Ou seja, qualquer outro meio que for, a escrita ainda não estava bem divulgada, porque naquele momento precisava se provar que não era o médium que estava fazendo falcatrua. Muitas pessoas ainda falam que Chico Xavier, de 400 e tantos livros que ele escreveu, as cartas que ele escrevia, né, ainda tem pessoas dizendo que ele era charlatão. Já me falaram, eu não li, mas já me falaram que Chico tinha a capacidade de escrever com as duas mãos, duas cartas com conteúdos completamente diferentes em idiomas diferentes. E ainda acusam ele de charlatão. Então ele escrevia em coreano nessa mão e em inglês, francês nessa outra mão. E dava a carta para as mães, para esse tipo de coisa. Então, por quê? Havia ali a possibilidade de você ver o movimento dos médiuns escrevendo. Então, no começo, não se utilizou desse mecanismo para que não houvesse dúvida de que houvesse vida inteligente do lado de lá. E tudo isso que nós estamos falando, gente, está muito bem documentado em jornais sérios, em jornais de imprensa, grandes imprensas, fotos, né, tirando fotos das mesas se mexendo, e os jornalistas de uma forma muito séria, né? Ou seja, para concluir, as pancadas, no entanto, às vezes eram interessantíssimas do ponto de vista de mostrar para nós a veracidade do fenômeno, principalmente para as pessoas novas que estavam chegando. Aí, dessa forma, apresentando tudo isso, as pessoas, opa, tem coisa aí. Mesmo assim, tem muitas pessoas, muitos cientistas que viraram as costas para isso por não querer acreditar,
Porque é difícil você não acreditar no que você vê. E muitas pessoas não querem enxergar o que estão vendo, porque está além da sua razão. Então, por isso que se apresentou através das mesas girantes, dos objetos e tudo esse tipo de coisa. Não era raro obter respostas tão imprevistas e inesperadas. Acontecia, das vezes, as perguntas, as pessoas esperarem uma resposta, e aí vinham respostas inesperadas, mostrando o tanto que era sábio o espírito que estava ali presente. Se fosse um espírito fanfarrão, brincalhão, as respostas eram tolas, fulas, mas em reuniões sérias e que estavam ali para poder trazer à luz da doutrina espírita, do que nós estávamos ainda, do que estava para ser nos apresentado, vinha espíritos sérios e trazia conteúdos extremamente valiosos e importantes e lógicos. Tá? E aí dava, e vamos supor, e as pessoas que estavam na sala tocando na mesa nem tinham aquele grau de conhecimento que o espírito que apresentava ali tinha. Tá joia? Então, a necessidade da demonstração do fenômeno foi importante. E o próximo slide, o item 143, com a garantia de... com a finalidade de garantir melhor a independência do pensamento do médium, imaginaram-se diversos instrumentos em forma de quadrantes, sobre os quais traçavam-se as letras em quadrantes em telégrafo elétrico, ou seja, eles faziam um círculo, dividia em quadrantes e colocava uma agulha ou o próprio pé da mesa direcionando, né, para poder fazer o movimento, para poder formar as frases. Eu já até antecipei falando sobre isso. Isso aí ganhou essa velocidade na comunicação, então fazia ali os quadrantes, né, das vogais, das sílabas, de números, de sim e não, né, tudo coisas que a gente usa com maior frequência para poder ficar uma comunicação mais rápida e dinâmica. Acresce que os incrédulos, sempre dispostos, que estão a ver toda a parte de artifícios e arranjos muito mais inclinados, hão de estar a supor um mecanismo especial. Eles falavam que havia eletromagnetismo, que havia eletricidade, porque a eletricidade naquela época estava se iniciando, né? A eletricidade naquela época era algo muito novo. Então, não era de se duvidar que muitas pessoas achou que aquilo era o eletromagnetismo, tá bom? Mas é a tal história, né? Olhos para quem quer ver, ouvidos para quem quer ouvir. A gente não consegue persuadir as nossas ideias naquilo que a gente crê para as outras pessoas. Cada um no seu tempo, e nós temos que respeitar isso. Tá bom? Vamos lá, o próximo slide. Aí, gente, eu trouxe aqui, ó, um aparelho mais simples, eu vou ler aqui para a gente poder explicar. Um aparelho mais simples, do qual a má-fé pôde abusar facilmente, conforme veremos no capítulo das fraudes. Sabe o que acontecia? Muita gente fazia fraude com isso, meios de ganhar dinheiro. Então, quando alguém via uma fraude, generalizava que todos eram fraudulentos. E aí é o que designaremos sob o nome de mesa Girandim, tendo em atenção o uso que fazia dele o senhor Emílio Girandim, nas numerosas comunicações que obtinha como médium. Porque essa senhora, né, a senhora Emílio Girandim, essa senhora, se bem que fosse uma mulher de espírito, tinha a fraqueza de crer nos espíritos e nas suas manifestações. Consiste o instrumento num tampo móvel de mesa com diâmetro de 30 a 40 centímetros, girando livre e facilmente em torno do seu eixo como uma roleta. Vocês já viram
viram naquele filme, principalmente norte-americano, aquelas mesas grandonas, quadradas, as pessoas põem uma roda e essa roda fica girando. Então, é um instrumento e aí põe uma agulha. Ao invés da mesa ir andando nas letras com o pé dela, então A, B, C, D, colocou-se uma roda e aí essa roda ficava livre em cima da mesa e colocava uma agulha. O espírito vinha e girava essa roda. Foi uma revolução, e aí colocava os números de 0 a 9, números sim e não, as letras do alfabeto, e aí conseguia se escrever de uma forma muito rápida. E essa senhora que criou essa mesa foi a revolução máxima. A partir daí, que acabou iniciando-se, quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, a codificação do Livro dos Espíritos, as médiuns, tudo isso é coisa que acontecia antes de Kardec chegar, né? As mesas ainda estavam se mexendo, né? Mas logo depois que Kardec se apresentou e viu o fenômeno, teve olhos para ver e ouvidos para ouvir, começaram-se, Kardec viu, opa, isso aí é verdade. E aí começou a ter as psicografias, né, através, ele viu, poxa, esse médium eu posso confiar, nesse não, nesse eu posso, nesse não, né? E aí para Kardec não precisava mais a manifestação daqueles objetos se mexendo, porque através da escrita era muito mais rápido, a joia. E foi encontrado muitas pessoas fazendo fraudes em cima disso, através do eletromagnetismo, pelo ímã, né? Colocava um ímã dentro da mesa, a mesa girava, e aí alguém ficava girando, né? Então, poderia acontecer muitas fraudes, e isso acabou denegrindo muito o espiritismo, né? Até hoje existem pessoas que têm a mediunidade, são médiuns. As cartomantes, as ciganas, ou ciganos, ou gurus, esse tipo de coisa, acabam deturpando um pouco a mediunidade, não a doutrina espírita, mas a mediunidade, porque cobra-se para poder prever o futuro, para poder acertar algumas coisas, e muitas vezes elas acertam. Essas cartomantes ou esses gurus, né, eles acertam, as pessoas vão, só que Jesus falou, né, dai de graça o que de graça recebeu. Nenhum médium recebe a mediunidade comprando, trabalhando, né? Ele tem porque tem, veio de graça. E tem que ser ofertada essa mediunidade de graça. Então, quando um médium acaba se corrompendo pelas leis materiais, né, pelas leis pela matéria, pelas vantagens que a matéria oferece, acaba denegrindo um pouco a imagem dos médiuns, porque ora esses médiuns acertam, ora eles não acertam, porque a frequência com que eles médiuns se conectam nos seus trabalhos espirituais é uma frequência um pouco baixa, né? Se o espírito do outro lado permite que o médium cobre para poder fazer esse trabalho, não é um espírito de alta envergadura, tá certo? Então, em todos os meios, até hoje, até hoje, nós temos pessoas que se usurpam tanto da doutrina quanto da mediunidade em benefício próprio, né? Nós vimos aí recentemente, em 2018, se eu não me engano, o que aconteceu com o João de Deus, né? E muitos espíritas tentaram dizer que ele não era espírita, mas ele fazia cura, ele tem a mediunidade, né? Porém, ele se corrompeu por cobrar pelos serviços, né? E acabou se juntando com uma falange de espíritos que acabou sucumbindo no que ele fez. Ele tinha mediunidade de cura ali, mas ele acabou... A gente tem relatos de pessoas que foram lá e o câncer sumiu, e a doença que estava sumiu, né? Então, quando a pessoa usa a mediunidade
para proveito próprio, acaba realmente tendo triste, dai de graça que de graça recebeu, ponto final, não vamos me alongar mais nisso. O próximo slide, o 145, é mais ou menos um pouquinho do que eu falei, né? A gente não pode confundir que existem as mesas batendo, não tem nada a ver com espíritos batedores. Espíritos batedores são espíritos zombeteiros, né? Espíritos que estão na bagunça, que estão ali para brincar, que não tem nada a ver com a comunicação por meio de pancadas que era se utilizado naquela época. Ou seja, a tipologia constitui um meio de comunicação como qualquer outro, né? Como eu usei ali com o meu pai, né? No meu caso, o meu pai foi a sematologia, né? Não a tipologia, porque ele não dava pancada. A tipologia é pancada, a sematologia é os sinais. Mas ele é um meio de comunicação como qualquer outro, só que pode se apresentar, né, eu estou fazendo aqui uma conclusão, espíritos elevados e espíritos batedores, espíritos inferiores. Né? Todos os espíritos, sendo bons ou sendo maus, podem se utilizar desse mecanismo. A lei de Deus está aí para todos. O que caracteriza ser um espírito sério ou não são as ideias dos quais ele traz. E cabe a nós observarmos se essas ideias nos acrescentam ou não nos acrescentam. Gente, a gente precisa ficar muito atento com o que está sendo divulgado. Por isso que a nossa evolução espiritual é algo muito sério. Se a gente não tiver a consciência do que é evolução espiritual, a gente tende a passar uma vida inteira se esforçar, nadar contra a maré e sucumbir. Porque o que é evolução espiritual na visão espírita? É a visão, nós somos bípedes, né? Acho que muitos já devem ter visto eu falar isso, nós somos bípedes, a gente anda perna direita, esquerda. A evolução espiritual é esse caminhar do homem. Evolução intelectual, moral, intelectual, moral, intelectual e moral, tá? Se a gente não ficar atento, a gente vai cair sendo fantoches das pessoas que manipulam os grandes meios de comunicação, manipulam a vida política, a vida econômica. A partir do momento que eu consigo desenvolver a minha consciência moral, né, e a minha consciência intelectual, eu estou no meio desse mar de pessoas que tentam me manipular, mas eu não permito, como os espíritos que se manifestam. A gente só vai saber se a gente observar, porque você tem que ser, não é só moralmente que você vai ver se um espírito está falando a verdade ou não, o intelectualmente também. Eu vou falar um negócio para vocês aqui, eu não vou dar a minha opinião, eu vou dar a mensagem do que o Divaldo trouxe nesse último livro, que saiu em dezembro de 2020, no rumo do mundo de regeneração, que me surpreendeu. Como nós somos fantoches e nós compramos ideias, pode estar errado o que o Divaldo trouxe, está publicado em seu livro, o Divaldo trouxe através do Manuel Filomeno de Miranda, foi ele quem ditou, algo que me assustou e falou, caramba, se nós não desenvolvermos espiritualmente o nosso intelectual, ao lado do moral, direita, esquerda, moral intelectual, nós vamos ser fantoches da imprensa, do mundo político, do econômico, de todas as organizações e instituições que não têm como bandeira a fraternidade. A gente só pode confiar numa instituição se ela tem como bandeira a fraternidade. Ponto. Olha o que Divaldo trouxe para nós no livro, que teve várias pessoas que foram salvas por conta do remédio. Ele não fala o nome do remédio, mas pelas medicações, ainda não tinha vacina,
tá? Pelas medicações, que virou muito mais disputa política do que pensando nas pessoas. Ou seja, eu não sei se é a cloroquina, se é a ivermectina, se é a azitromicina, eu não sei qual foi. Mas fala que muitas pessoas foram salvas por conta dos médicos intuitivamente medicarem e dosarem. E a televisão vem e fala, não tem comprovação científica, que sim, e não tem comprovação científica, que não. Só que eles falam, não tem comprovação científica, e a gente compra a ideia de que não pode. Me assustou, está escrito, está impresso. Né? Eu comprava a ideia da imprensa, que não pode tomar o remédio, que vai estragar o fígado, que a pessoa tal, tal, tal. Por isso que a gente tem que desenvolver o nosso intelecto. A imprensa, agora tem alguns falando que causa mal, mas no começo eles falavam, não tem comprovação, não tem. E virou uma disputa política. Me assustou isso. Fala, caramba, como nós somos fantoches. Que é o que está falando exatamente nesse slide. Nós temos que observar o conteúdo do que chega. Nós só vamos discernir o que é certo e errado se nós tivermos inteligência para colocar em xeque o espírito que chega. Tá? Fala assim, olha, todos os espíritos bons ou maus se usam da mediunidade e da comunicação. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias e não o instrumento que ele se utiliza para exprimi-las. Tá, joia? Sem dúvida, eles preferem os meios mais cômodos e os mais rápidos. E é mais ou menos por aí. Agora eu vou passar a bola para a nossa amiga Dani. Hoje a gente vai fazer um estudo em conjunto, né, César? Eu vou até tentar fechar meu microfone. Tudo certo? Vocês estão me vendo? Eu não estou me vendo, então, e também não estou vendo eu ouvindo. Sim, dá para ver sim. Ah, tá. Pronto, eu abri aqui. Tava na outra tela. Pronto, agora ficou melhor. Bom, dando só continuidade no que o César está falando, então a gente está falando agora no livro dos médiuns sobre basicamente os meios de comunicação, né? Foi o que o César falou, não importa o meio de comunicação, o que importa é a mensagem, né? Mas o Espiritismo estuda no livro dos médiuns os vários meios de comunicação. E ele traz alguns conceitos, algumas palavras, algumas nomenclaturas que é importante a gente conhecer, mesmo porque a gente ouve falar. Então, a gente sempre ouve falar assim, são as psicografias do Chico, as psicografias do Chico e tal. E muitas vezes aquilo nem era psicografia. Então, é muito interessante a gente saber sobre essas formas de comunicação, sobre esses meios de comunicação, para a gente entender o fenômeno, né? E também por quê? Como também o César estava falando, foi tudo uma questão de evolução. Naquele momento em que foi escrito o livro dos médiuns, precisava chamar atenção de alguma maneira, né? E a maneira que eles encontraram de chamar atenção foi com esses fenômenos que apareciam, as batidas, a mesa girante, porque isso realmente chama atenção, ainda mais numa sociedade em que a tecnologia ainda está se desenvolvendo, né? E nesse sentido, além da tipologia e das outras formas que tem de comunicação, a gente tem também duas formas de comunicação bem parecidas, mas que é bem interessante a gente saber a distinção, que é a pneumatografia e a psicografia. Ambas, se você visualizar, geralmente elas são iguais. Então, se você vê um médium pneumatógrafo e um médium psicográfico ou psicógrafo, né? Parece a mesma coisa. Uma pessoa, a gente tem aquela fotinho do Chico, né? Se colocando a mão assim e escrevendo. A gente vê aquela foto, a gente não sabe se o Chico está psicografando ou se ele está pneumatografando. E qual que seria a diferença? A pneumatografia é a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário. Então, é um fenômeno físico, apenas físico. Todo fenômeno mediúnico
envolve uma questão física, mas esse envolve puramente uma questão física em relação ao médium. Então, o espírito, ele através de impulsos elétricos, ele consegue... Só esperei passar uma moto aqui. O espírito consegue utilizar a mão do médium que vai escrever. Vai ter uma aula, a próxima aula até, que é a aula sobre médiums, que aí vai falar um pouquinho sobre também os médiums psicógrafos. Mas assim, só um passando, já que tem os capítulos que tratam disso, então a pneumatografia é algo mecânico. O médium não tem consciência do que ele está escrevendo, tá? Já na psicografia, há a transmissão do pensamento. Então, o médium escuta como se ele escutasse no pensamento e escreve. Mas quem está escrevendo, a mão do que está escrevendo é a mão do médium. Ele está fazendo uma transmissão. Claro que há médiums que têm mais transe, menos transe, então ficam mais conscientes, menos conscientes. Há o fenômeno misto, em que há uma parte de pneumatógrafo, de pneumatografia, então que o médium, ele tem a intuição, ele está ouvindo, ele auxilia o espírito a escrever, mas o espírito consegue também, de alguma maneira, impulsionar a mão do médium, né? Então, há várias maneiras de você fazer esse fenômeno da escrita. E por que é diferente, né, gente? Além de, pelo motivo principal, que hoje a gente vê muito mais a psicografia do que a pneumatografia. Como foi falado bastante, mas eu vou repetir sobre isso também, era o momento, era aquele momento que foi escrito o livro dos médiuns, os médiuns ali não sabiam, mas eles estavam fazendo um trabalho muito importante, que era o trabalho da codificação da doutrina espírita, da revelação da doutrina espírita, né? Porque mediunidade existe desde sempre. Mediunidade é um fenômeno, do mesmo jeito que a chuva é um fenômeno, e que existe desde sempre, ou desde, né, uma certa era geológica, mas a mediunidade também é um fenômeno, mas foi revelado, foi sintetizado e estudado a partir, principalmente, da codificação espírita. E aí, o que acontece? Hoje, a gente aprende primeiro sobre a mediunidade, aprende primeiro sobre o espiritismo, por isso até que o César falou no início da repetição, para depois a gente atuar no espiritismo, atuar, trabalhar. Então, esses médiums dessa época que houve a revelação do espiritismo, que aconteceram esses fenômenos para chamar atenção para o espiritismo, eles não tinham isso que a gente tem, que é o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, o evangelho segundo o espiritismo, o céu e o inferno, enfim, eles não tinham a codificação espírita. Então, eles mesmos não iam conseguir estudar para aprender sobre a mediunidade, para servir como médiuns intuitivos de uma maneira melhor. Porque hoje a gente sabe que a psicografia e que todas as manifestações mediúnicas que dependem do pensamento do médium são mais difíceis em um certo aspecto. Eu vou já diferenciar. Por quê? Porque o médium precisa estudar. O espírito, ele usa o banco de conhecimento que está na cabeça do médium. Então, o médium precisa estar preparado, precisa estudar, precisa estar num estado energético compatível no dia da reunião mediúnica. Se ele está muito alterado, muito estressado, ou até muito alegre, está com qualquer emoção muito exacerbada, atrapalha a comunicação. Ele tem que estar o mais neutro possível, com a elevação o mais possível para a espiritualidade conseguir manipular. Se precisar abaixar a vibração para um espírito de menor vibração se comunicar, se precisar aumentar para um espírito de maior vibração se comunicar. Então, gente, a psicografia, que exige o pensamento do médium, o banco de dados do médium, o HD do médium, não só o HD, né? Também o software do médium, exige mais estudo. E por isso, primeiro surgiu a pneumatografia, primeiro surgiu essa escrita mais mecânica.
E o que eles relatam no Livro dos Espíritos é que a pneumatografia é uma sensação estranha. Então, os médiuns, principalmente hoje, eles resistem. É difícil o espírito conseguir fazer uma manifestação pneumatográfica, porque é uma sensação diferente. O médium não sabe, ele não, o médium que não estuda, tá? O médium que não ou nunca teve aquele tipo de comunicação. Ele se sente estranho de alguém estar controlando o corpo dele. Imagina que situação? E até que ele estude, que ele aprenda. Então, por isso que hoje também acontece mais a psicografia. Mas falando de um exemplo que eu gosto sempre, que a gente sempre fala, é do Chico Xavier. O Chico, ele fazia tanto a pneumatografia quanto a psicografia. Ele era uma pessoa muito preparada, que estudava muito, que trabalhava muito, então ele conseguia fazer as duas coisas. Quando o César deu o exemplo de que ele estava escrevendo em 2 idiomas diferentes com as 2 mãos, óbvio que ele estava fazendo uma pneumatografia. Ele não estava fazendo uma psicografia, ele estava sendo mecânico, estava utilizando o braço dele, a mão dele para pneumatografar. Outro exemplo do Chico, gente, inclusive, é um caso que vocês podem procurar, não é uma lenda, é um fato verídico sobre o Chico, é de que ele fez uma pneumatografia de um caso que teve estava sendo julgado, né, um homicídio, um assassinato. Então, estava tendo um julgamento, né, e o melhor amigo dessa pessoa que faleceu estava sendo acusado de ter matado ele. E o que aconteceu? Ele falava, ele mesmo, que não, que ele era inocente, que foi um acidente. E no julgamento, aconteceu de ter não no julgamento, teve essa comunicação, né, na mesa mediúnica, o menino que estava supostamente falando que tinha sido assassinado, ele se comunicou através do Chico Xavier, ele assinou a carta falando que o amigo era inocente. Falou que o amigo era inocente, que foi um acidente, que eles estavam brincando com aquela arma de fogo e a arma disparou por acidente. E assinou. Levaram essa carta psicografada para o tribunal do júri, para o julgamento. Aqui no Brasil isso aconteceu. Chamaram o perito fez uma avaliação e conseguiu autenticar que aquela assinatura baseado nos documentos da pessoa que tinha sido assassinada, que era realmente dele. Então, como que o Chico conseguiria reproduzir a letra, né? A letra da pessoa? Através da pneumatografia. É porque realmente foi aquela pessoa que foi até o Chico, aprendeu a utilizar essa técnica, utilizou da mão dele e foi autenticado. E também tem até publicado, eu vi naquela revista super interessante, outro caso do Chico, de que eles pegaram os livros do Chico de 3 autores diferentes. Então, eles pegaram do Emmanuel, do André Luiz e do Humberto de Campos. São 3 espíritos diferentes que se comunicavam através do Chico. E eles tem um programa no computador que identifica pela grafia, pelo estilo de escrita, por tudo, se é aquele autor, determinado autor. E esse programa de computador, então foi alguém isento, né? Foi um programa de computador. Falava que eram 3 pessoas diferentes, que não era a mesma pessoa que estava escrevendo aqueles 3 livros, os livros que foram psicografados, mas pneumatografados, mas que foram do Espírito Emmanuel, do André Luiz, do Humberto de Campos. E eles fizeram o teste várias vezes. E aí eles falaram assim, não, às vezes é porque o Chico, ele tinha várias personas. Então, ele que nem, por exemplo, Fernando Pessoa, que tinha vários pseudônimos e fazia livros com personas diferentes, falou, não, deve ser isso. Aí eles pegaram os livros do Fernando Pessoa e de outros autores, que eu não me lembro agora, e colocaram no computador. Mesmo sendo personas diferentes, o computador indicava que era do Fernando Pessoa. Ele conseguia identificar, não, esse é o mesmo estilo de escrita, é o mesmo autor. E os do Chico, não. Ele não identificava como o mesmo autor. Então, realmente, é um fenômeno muito interessante, a pneumatografia, de que o espírito
realmente escreve, e a gente vê isso até se você pensar nisso, né? Como que o Chico escrevia em línguas que ele não falava? É difícil, né? De imaginar. Então, é através desse fenômeno. E, inclusive, tem até uma citação do Monteiro Lobato, da época, que falavam que o Chico era charlatão, claro, muita gente falava, né? E ele falou assim, então, se ele é um charlatão, ele merece todas as cadeiras da Academia de Letras, porque se ele é um charlatão e ele consegue criar essas obras tão únicas e tão diferentes, com idiomas diferentes, ele é um gênio, ele é nada menos do que um gênio. Então, mesmo que ele seja um charlatão, ele é um charlatão genial, assim, fora de realidade, né? Então, é legal a gente saber diferenciar que existem esses dois fenômenos. Outro motivo, gente, de ter muito mais hoje fenômenos ligados à intuição, como a psicografia, do que fenômenos ligados a mecânicos, fenômenos puramente ou majoritariamente físicos, é a necessidade de utilizar muita energia. No trabalho, a gente teve a aula da Dora já sobre o ectoplasma, né? E que num trabalho mediúnico, o ectoplasma só a pessoa encarnada consegue produzir. E o ectoplasma é uma energia que é utilizada para vários trabalhos de cura, tanto em questão física como em questões espirituais. E os trabalhos que são físicos, as comunicações mediúnicas puramente físicas, como as batidas, como o César falou, a minha mãe que falou das casas assombradas, aqui a pneumatografia exige muita energia. E hoje, como os médiums estão estudando, estão se aprimorando, conseguem fazer uma comunicação com menos energia, utilizando da intuição, eles usam essas energias para outras coisas mais importantes, vamos dizer assim, para trabalhos de cura, trabalhos de caridade, de desobsessão. Então, a espiritualidade está focando o uso das energias em outros trabalhos. Inclusive, quem tiver interesse depois de estudar apometria, vocês vão ver que a apometria é isso também. A apometria é uma forma de direcionar a energia, de você não precisar mais utilizar tanta energia para os trabalhos de desobsessão. Então, por isso que a gente tem essa evolução e hoje tem muito mais psicografias e comunicações intuitivas do que as comunicações físicas. Passa o próximo slide, por favor, Rafa. Tchan, tchan, tcharam. E, por fim, o último fenômeno que trata desses capítulos para a gente encerrar as formas de comunicação é a pneumatofonia, que é os ruídos e as pancadas que recebem esse nome, que tanto o César falou um pouco sobre isso hoje, falou bastante, mas assim, especificamente sobre voz ele não falou, mas quem falou foi minha mãe, na aula da Casa Assombrada e tal. Então, há também um fenômeno físico, precisa de um médium, a gente falou sobre isso, né? Acho que a Dora também falou sobre isso, dos médiums de efeito físico, e eles, dando um médium de efeito físico presente, o espírito consegue também emitir sons. Mas hoje também é um fenômeno que acontece muito, mesmo porque são raros os médiums de efeito físico, mas essa também é outra forma de comunicação que hoje é muito rara. Então, as casas assombradas, que geralmente como a gente estava falando, que são raras, é uma coisa que geralmente é coisa da nossa cabeça, mas também existem os espíritos que conseguem reproduzir a voz humana, gritos, se tem um médium de efeito físico presente. Certo? Então, o que eu tinha para falar era só isso, era só para complementar, para a gente encerrar essa parte das comunicações. Como é uma parte muito repetitiva, a gente quis trazer numa aula só, porque são temas que a gente já conversou, e a gente vai, a partir da próxima aula, começar o estudo dos médiums mesmo, que também é muito interessante. E é isso, finalizo, abro para as perguntas para o César, para as perguntas para mim também, vocês fiquem à vontade.